Olá, pessoal. Boa noite. Olá. Tem amigos já entrando aqui, pessoas queridas. Malu, Karina. Obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse encontro. Uma grande honra ter essa convidada hoje aqui na Movimento Literário, né? Assim a gente vai tendo a oportunidade de ficar mais perto de grandes autores que a gente gosta, que a gente admira, que a gente lê super, né? A nossa autora já entrou, daqui a pouquinho eu já vou lá chamá-la. Oi, Kênia. É um encontro bacana para todos nós, né, Malu? Malu tá agradecendo o encontro. Tem a Milza, a professora do André, que tá super engajada aí estudando, muito, muito bom. E aí, vamos lá chamar a Lúcia? Nós vamos ficar aqui hoje um tempinho curtindo a fala da Lúcia. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com ela. A vontade que eu tenho é de ler todos os livros, a gente ficar um tempão aqui lendo as histórias e conversando com ela. Bora lá, vou chamar a Lúcia então. Vamos ver. Vamos lá. Vamos fazer uma live bem demorada. Oi, Oi, Lúcia! tudo bem? E Estamos... aí, minha voz está saindo? Tá boa! Estamos todo mundo Então tá ouvindo bem a ótimo. Lúcia? Fala um pouquinho, Lúcia. Tá... Nossa, eu agradeço demais. Eu estou Eita, tentando melhorar talvez a iluminação. tá Boa noite a ótimo. todos. Então, Escutando, é que eu ó, estou na casa escutando dos bem. meus pais. Ah, então tá bom. É que eu não estou na minha casa, quer dizer, minha casa de alguma forma, mas estou na casa Uhum. dos meus pais, em Bauru, né? Então, estou me virando aqui com o espaço, com a luz, enfim. Ah, que É delícia. isso. É uma grande honra receber você aqui na minha casa, aqui na Movimento Literário. Ser uma ponte aí para levar você e suas obras para tantas pessoas queridas que seguem o movimento literário, que nos acompanham, sempre em busca de um algo mais, sempre em busca da formação do leitor, de boas obras, né? A gente faz esse trabalho aí realmente com muito carinho, com muita paixão, e a gente vai se conectando com as pessoas dessa forma, e eu fico muito feliz quando autores que eu admiro muito aceitam estar aqui e a gente trocar essas figurinhas. A Lúcia é além de muito talentosa, é muito generosa. Não tem quem não fale isso da Lúcia. Uma generosidade do tamanho do talento. E fica aqui, então, meu agradecimento por você estar conosco. Tá bom? Ah, Ana, obrigada. Obrigada pelo carinho. E vai ser um prazer conversar com Vai, os vai nossos sim. os leitores, né? Com os professores, amigos, enfim. É isso aí. Eu vou contar um pouquinho para, acho que muita gente já conhece a biografia da Lúcia, porque a gente admira muito, mas eu vou ler uma biografia, uma mini bio, porque a biografia dela é grande, gente, mas eu vou ler uma mini bio para a gente começar aí a nossa conversa, tá bom? Então, Lúcia, ela é escritora e ilustradora, né? Tem muitos livros publicados. O ano passado, em 2019, Lúcia ganhou o prêmio Jabuti e eu dei os dois prêmios para o Chão de Peixe nos meus comentários, nos stories que eu estava fazendo, mas foi o prêmio Ilustração para o Chão de Peixes, que é esse aqui. E o outro livro, que é Ah, tá aqui. um juvenil, Histórias Guardadas pelo Rio, da SM, eu Na não verdade tenho foi aqui. Você esse. mostra, Eu Lúcia? tenho aqui. Isso. Esse é o que ganhou categoria juvenil. Isso. Isso. Para quem não sabe, o prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura, né? O prêmio da categoria livro, né? Pensando no livro no Brasil, e aí são fatiados por categorias. E a Lúcia saiu de lá com dois jabutizinhos, é isso, Lúcia? Ah, foi uma surpresa. Ah, Eu não esperava, claro. Mas, aham. enfim, na criação eu acho que não muda nada. Muda talvez talvez tenha mais leitores, enfim.
Mas na criação, eu acho que eu sempre pensei que o ideal não seria assim, ficar focada no prêmio, mas tentar criar o melhor, enfim, Uhum. criar alguma coisa que seja verdadeira, que tenha a minha identidade. Então, eu continuo pensando assim, né? Artista Mas foi é, mas foi é, uma alegria imensa no passado. que, que Continua legal, sendo. parabéns mais uma vez. E nós que agradecemos, né, por obras assim, potentes como essas. Vou falar um pouquinho, muito resumidamente, que eu acho que muitos já conhecem o movimento literário, mas quem estiver aqui pela primeira vez, eu sou pedagoga de formação, terminei especialização em literatura para crianças e jovens agora, esse ano, pelo Instituto Vera Uhum. Cruz. E trabalho há 18 anos próxima do livro infantil, através aí de alguns segmentos, em editoras, em livraria. E desde o fim de 2018 eu abri a Movimento Literário, que é um espaço de formação que vai acontecendo através de alguns eixos, né? A gente tem a livraria especializada em livros para crianças e jovens e formação. A gente vai fazendo encontros assim, a gente vai fazendo cursos. Então a importante ali é formar o leitor de alguma forma e formar os formadores de leitores, que eu acho que é o mais importante e urgente mesmo para a gente seguir esse caminho. Perfeito. Então, muito obrigada por quem está aqui com o Movimento Literário pela primeira vez e obrigada por quem está por ou várias vezes aí seguindo junto com a gente. Mas Muito então bem, vamos agora agradeço para as muito. nossas conversas. Vamos lá. Vamos lá, Quem tiver vamos lá. perguntas, pode colocar, tem uma interrogaçãozinha aí, que vocês podem colocar perguntas que aos poucos a gente vai tentando puxar para a Lúcia responder. Mas eu queria Uhum. perguntar para a Lúcia um pouco sobre as memórias. Porque essa história toda que essa live está acontecendo, porque eu escrevi para a Lúcia muito da cara de pau. Eu escrevi para a Lúcia um dia que eu estava preparando uma formação para a gente dar, eu e a Cristiane Tavares, no encontro do Mira, que a gente faz. E eu fiquei Uhum. responsável por falar do Chão de Peixes, né? Nós íamos fazer um encontro sobre poemas. Eu falei, gente, vou perguntar algumas coisas para a Lúcia, né? Então, assim, ali de manhã, tomando um café e me metendo a fazer uma entrevista com ela por mensagens, e foi muito bacana. A Lúcia trouxe alguns pontos interessantes sobre o haikai, sobre o sumiê, sobre as memórias. E eu falei, gente, precisamos levar isso para mais pessoas, né? E aí eu fiz o convite, a Lúcia aceitou. E aí, Lúcia, o que mais me chamou a atenção, assim, é como você coloca a beleza do haikai, né? Do olhar, o que é um haikai. Eu sei que às vezes as pessoas podem ficar confusas, se é um poema, não é. O que é esse? Conta para nós um pouco na visão da Lúcia sobre o haikai. Tá. O chão de peixes, na verdade, não há uma preocupação de ser um haikai ou um poema. Eu tenho uma clareza de que é um livro ilustrado, né? Isso me deu uma liberdade grande de trabalhar, inclusive tentando interagir a imagem e o texto, né? Quer dizer, eu acho que esse livro já começou assim, com a ideia de mesclar, quebrar a frase, jogar com uma imagem, enfim. Então, não é exatamente haikai. Porém, tem alguns que eu posso dizer que são haikais, e eu posso dizer que é um livro inspirado, sim, em haikai. Começou tudo com Sumie, na verdade. Vazio, as pinceladas, o silêncio, né? Acho que o início de tudo foi o Sumie, que é a técnica. A gente fala técnica de pincelada para facilitar um pouco, mas na verdade vem de uma técnica de muito tempo, antes de chegar ao Japão, vem da China, mas o sumie tem esse nome por ser. Sumi significa fuligem vegetal, e é Uhum. o carvão, né? E de desenho. Então, sumi-e. Sumiê. Mas, mas o que eu acho, o que eu gosto de praticar o sumie, que ao praticar o sumie, eu acabo praticando também um pouco do haikai, pelo olhar, é a simplicidade
Uhum. e também para poder dosar a força ou manejar o pincel. Que lindo. Então, parece muito delicado o sumiê, mas saber dosar a força na pincelada. Então, tem hora que tem que ser firme, tem hora que tem que ser suave. Esse é uma flor, né? Esse é um haikai, né, Lu? E eu posso dizer que sim. Olha, tem alguns que eu não. Que fica assim, eu acho que entre um poema curto e haikai, mas tem hora que é difícil também separar. O que eu Uhum. posso dizer é que ele é bastante inspirado em Haigá, porque o Haigá é uma mistura do. Gá já tem a ver com traçado. Aham. Aí, então, seria a junção do sumiê com digamos, não precisa ser exatamente haikai, mas um poema ou uma frase, resulta num haigá. Muito bem. Enfim, tem várias influências aí, mas também tem uma outra coisa que é o meu quintal. Eu acho que eu amarro tudo com o quintal. Me Aliás, fala você desse. me perguntou sobre o haikai, né? Talvez vale falar um pouquinho mais. Eu acho que o haikai é uma coisa que também, antes de tudo, olhar, praticar, né? Eu já cheguei a pensar, agora eu aprendi como é a forma de um haikai, a métrica 575, que nem é o mais importante, vou escrever um haikai. Só que depois de um tempo, isso perdia o brilho. Era como se aquele haikai, que naquele momento parecia interessante, passava um tempo e perdia o brilho. E aí eu fui percebendo que é preciso estar praticando sempre, e essa prática tem a ver com olhar. Você olhar pode ser o que for no seu jardim ou na rua, ou o que está à sua volta, mas com um olhar atento e mais do que ser tocada mesmo, né? Sim. Se você não olhar, você não vai ser tocada. Então, eu acho que a partir daí é que nasce o haikai. O mais natural, né? Você tinha comentado que era o mais próximo do natural, se sentir ligada a esse natural, a delicadeza, os bichos, a natureza, né? E a O gente haikai, percebe isso, né? para quem Nessa pratica obra mesmo toda. a maneira, desculpe, a Pode maneira falar, pode. oriental, realmente é ligado à natureza. Então, tem até os termos da natureza. E isso é muito interessante porque tem a percepção desse efêmero, né? E dessa passagem do tempo. E naquele momento, você pode ver uma gota d'água na cara de uma rã, né? E perceber o tempo, o universo naquele mínimo. Então, sem ser explicativo, tem a Sim, percepção dessa passagem do tempo, do é. que é efêmero. E emoção, né? É um sentimento. Tem algo acontecendo, tem algo se conectando ali com o seu olhar e aquele elemento É, que você está com o olhando, universo. né? É. Olha, esse que eu mostrei para vocês, vou ler esse para vocês. Depois dos orvalhos, a terra sedenta sorri em forma de flor. Ah, Lúcia, é lindo, Não, obrigada. é lindo. Então, esse livro tem uma riqueza e tem um outro elemento que, assim, é muito perceptível nos seus poemas desse livro. A gente vai falar de alguns outros depois e já tem uma pergunta sobre o seu processo criativo. Tá. É, Posso comentar um pouquinho, já que você leu esse poema? Posso fazer um pequeno comentário? claro. O Chão de Peixes, ele não tem, por exemplo, uma narrativa em que a cada virada da página eu vou contando uma história. Porém, eu pensei, eu sabia qual seria o início, qual o poema que seria o início do livro, e no final, se você olhar bem, tem uma sequência de primavera. Não está escrito que é primavera. Primavera, verão, outono e inverno. Olha aí. Ai, vou ler de novo com Dá esse para olhar. perceber.
Então, tem a Lindo. flor, né, que você leu, que é da primavera, verão, tem os caranguejinhos na praia, né? Depois vem o caqui, Sim, remetendo ao outono, e depois vem o fogo, que esse do fogo é um haikai, até deixei de propósito no formato de haikai, né? Isso, tá vendo que é, aí você isso. for do Então tem autor. uma passagem, só no final eu deixei essa marcação que não Também está vem dito, mas enfim, nossas bochechas esperam batatas doces. lembrança da minha infância também. Ó. E tem muita. Vamos, o gancho das memórias, então. Tem muita infância da Lúcia aqui. Tem muitas memórias. Aqui, e eu acredito que, não sei em todas, mas em muitas das suas obras. E eu fui relendo muitas e observando, até em alguns comentários que você, né, um texto que você coloca, às vezes, ao final do livro, e que você conta, como esse, por exemplo, que é a coisa mais linda, que você fala dessa fábula dos pássaros, que você ouvia, não era isso, quando era criança? Tem várias histórias que eu ouvia quando criança, então são lendas, fábulas, né? Então eu separo um pouquinho essas lendas, como Momotaro, são lendas que eu ouvia, Uhum. então eu estou recontando. Apesar de as cores dos pássaros, eu coloquei pássaros do Brasil, pássaros de. Fui colocando mais pássaros, né? Então eu reconto, uma recriação talvez, uma livre adaptação, um reconto de qualquer forma, e tem aqueles que eu vou na memória mais como um ponto de partida, como inspiração. Sim. Isso aconteceu porque comecei primeiro lançando as lendas, quando eu assumi que ia trabalhar só com literatura infanto-juvenil. E antes disso eu estava estudando, então enquanto estudava eu trabalhava no banco. Aí quando eu assumi que tá, eu vou sair desse emprego fixo e trabalhar nessa área, Uhum. eu lancei as lendas, que são as várias lendas japonesas que eu via quando criança. Depois eu fui pesquisar um pouco mais, né? Só que É, depois, na nossa nesse caminho, sempre tem um momento que precisamos fazer mudanças, né? Há uma necessidade interna de mudanças. Então eu pensei, agora quero criar outras histórias. uhum. E aí me deparei com uma coisa muito comum, e você começa, tem até uma ideia, só que aquilo não vai adiante, ou você começa a achar que tudo já foi feito, que talvez ninguém vai gostar, enfim, coloca muitos empecilhos ou julgamentos, né? Uhum. E nisso teve uma vez que eu pensei, teve um ano, aliás, eu pensei, eu não vou pensar em publicar, mas eu vou buscar o que é essencial para mim, o que é mais verdadeiro. E participava muito de oficinas, enfim. E aí fui descobrindo aos poucos que tinha muitas histórias nesse quintal da minha infância, interior de São Paulo. Mas também tem uma coisa que está bem conectada com as lendas, eu pegava muito pelo sentimento. E nas lendas também. É o Sim. sentimento que está ali, por isso que é universal, né? Curiosidade, o medo, o desconhecido, a transformação. E também essa minha dificuldade que eu tive para criar as minhas histórias, que também foram se transformando em histórias. A gente fez isso no Chão de Peixes, você coloca, tem um poema, né? Que você traz uma fala dos riscos mil, né? Que são os riscos que você, que estão ligados ao seu trabalho, né? A tua escrita, a tua arte de pintar.
E nesse livro aqui, eu queria mostrar para as pessoas, que eu não sei se todos conhecem, que se chama As Cores dos Pássaros. Foi uma história linda. Eu reli com o Arthur, e ele falou: mãe, essa autora é boa mesmo, né? E foi uma Ah, delícia. manda um beijo. Foi uma delícia, porque é, é gostoso quando vem da criança dessa forma, né? Não fui eu que falei depois, partiu dele. E uma criança de 11 anos e que estava lendo comigo um livro muito sensível, que é uma história, para quem não conhece, eu vou contar, não vou ler, mas vou contar rapidinho, que a Lúcia começa colocando que há muitos anos atrás os pássaros não tinham cores. Ah, esse eu sumi. Esse é o Esse Sumier. tem E mais. certamente a Dona Coruja teve uma ideia, começou a fazer várias misturas de cores, e os pássaros iam vindo, visitando essa Dona Coruja, passando por essas cores, pedindo uma cor especial ou não. E aí, cada pássaro foi as cores que nós conhecemos do pássaro, a Dona Coruja ia pintando. Então, Dona Coruja trabalhava sem parar. Um canarinho ia passando e se encantou. Dona Coruja foi lá e usou a cor do sol para o canarinho. E aí outros pássaros iam passando, mas que lindo, uma poesia de história. E que ela é baseada numa fábula, não é isso? É uma fábula. Agora, esse livro, eu. Ah, isso. Cheguei a perguntar sobre processo de criação, né? Conta um Esse pouco, livro, respondendo a nossa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nome. Rodrigo Brunos, qual o processo de criação da Lúcia? E tem um outro, qual foi o primeiro desenho que ela criou e que lembra, assim, se você lembra da sua primeira criação. Tem mais tá. perguntas, depois eu vou procurando aqui, Lu. Essa do primeiro, eu não vou dizer que eu lembro, eu acho que já é uma memória praticamente inventada, porque quem conta muito, meus pais, minha avó também contava, que o primeiro desenho foram os peixes no chão do quintal, né? Mas eu devia ser muito pequena, porque tem uma hora que eu já não sei muito bem se eu lembro ou se isso foi ficando na conversa e eu fui guardando, enfim. Mas tinha muitos livros que chegavam em casa, Uhum. e eram livros em japonês, com muitos desenhos também, e contos, e era uma diversidade muito grande de histórias que eu podia ler depois que eu aprendi a ler, primeiro em japonês, né? Então eu tinha esse desejo de um dia trabalhar com isso. O processo de criação, eu acho que é bastante individual, mas uma coisa eu acho que é para todos, que é praticar. Então, no início estamos muito preocupados em técnicas, assim como no desenho, na ilustração. Técnica, dominar o material. Depois chega a hora de preocupar muito com o estilo. E às vezes tem pessoas que já, às vezes não têm um domínio do material, mas tem um estilo, né? Uhum. Tem uma hora que você já também, até isso você, não é que se supera, não é isso. Você já deixa de se preocupar tanto com isso, né? E o que é isso? Eu acho que é a repetição mesmo de todo dia escrever, todo dia criar. Bom, diferente de Qual que é? dançarino, mesmo que não seja todo dia, estar atenta a observando o ser humano, né? Então, eu começo muito com também alguma coisa que me toca. Tá. Por exemplo, histórias da família, quando alguém lembra de alguma coisa que aconteceu há muito tempo, vem sempre carregado de emoções. A pessoa pode contar como um episódio corriqueiro que não teve grande importância, pode até ser. Mas a gente tem que praticar, assim como no Haikai você começa a praticar o olhar, eu acho que a gente tem que começar a praticar e perceber, explorar esse detalhe, que é muito rico, porque. E acho que uma coisa que é muito comum, então eu também cometo muito
pequeno, como é que pode dizer? Não, não é erro. Durante o processo, querer contar muita história. E muitas vezes a história essencial está ali, só que tem muito ruído em Hum, volta, por outras histórias. No início eu tinha uma dificuldade de saber por que acontecia isso. Com o tempo eu fui percebendo que aquela história que realmente você está querendo contar, ou você não está querendo contar, mas é a que está te pedindo para contar, que está ali, né? Muitas vezes mexe muito fundo com a gente. Então, o que acontece? Tem mecanismos de fuga. A nossa mente vai encontrando fugas, né? uhum. Ou vou tomar um café, vou entrar na internet, ou preciso arrumar a casa. E uma outra coisa é entra uma outra história no meio para atrapalhar. Então eu fui percebendo que é tempo. Então eu tento criar sem julgar uma primeira versão, ou então é muito comum também parar no meio, Uhum. deixar um tempo, mas também, se a gente começar a deixar sempre, eu acho que a gente vai ter um monte de histórias pela metade e não vai adiante. Então, deixa um tempinho, mas assim. Maturar ali um pouco, né? Mas sempre pensando que tem que ter uma certa disciplina de encarar mesmo aquela história. Uhum. Uhum. Eu acho que tem muito da escuta, do silêncio, né? Igual você quando ouve uma história, mas escutar os silêncios dessa história para você colocar essa É, essência mesmo, que história quer ser contada, né? É muito é. bonito isso e mostra mais ainda o que a gente já consegue captar pelas suas obras, que é uma grande sensibilidade no seu processo de criação, né? Mas eu posso dizer uma coisa, Ana, que eu não sou uma pessoa que podia até ter certa habilidade com desenho, uma habilidade, mas eu não tive muita dificuldade de. Quando eu entrei na faculdade, cheguei achando que eu tinha uma certa habilidade. Aham. Mas quando a gente não tem uma orientação, você se depara com uma realidade que tem muita gente que tem habilidade, né? Então, mesmo na escrita, no texto, eu não sou uma pessoa como é que eu posso dizer, que escrevi sempre com uma super facilidade, ou desenhei com uma super facilidade. Isso não. Até foi bom, porque aí eu entendo um pouco a dificuldade, principalmente na hora de dar uma oficina, assim, eu entendo onde está a dificuldade. É verdade. Eu acho que nós precisamos, né, desse exercício para É, tudo, nossas é. criações, né? Tem uma pergunta que passou se você, quando era pequena, da Carol, do Conversa de Quintal, se você desenhava desde pequena. Então, você trouxe aí a fala do seu desenho do peixe, né? E quem fez o desenho no chão foi a avó, primeiro, o desenho do peixe na terra. E E depois, depois você depois vê. eu desenhava. Desenhava além do quintal, Hum? usava carvão e tinha uma casa, né, casa onde meus pais colocavam tudo que era entulho. Enfim, era uma casa antiga que eu podia rabiscar na parede. Uma casa, ou então no chão do terreiro onde meu pai espalhava café. E todo dia, quando eu voltava da escola, eu lembro que depois que estudava o japonês, que meu avô me pegava para estudar, depois eu estava desenhando. E no início eu copiava muito também. Opa, E Ana, pera, você sumiu. eu, eu virei aqui a minha câmera. Calma. Isso, tô aqui. Tá. Então, aí eu desenhava. Lembro que meus pais compravam um caderno de desenho. Desenhava tudo, inclusive um pouco de mangá também naquela época. Imitando, né? Imitando os livros. O que tinha no livro.
Ô, Lúcia, e tem algum livro em processo de criação nesse momento? Como é que está a Lúcia nesse momento aí de quarentena? Eu acho que eu poderia entrar um pouco mais nesse processo de criação, porque é uma coisa que todos perguntam muito, porque eu estou com um livro novo no Conta. processo. Eu estou trabalhando agora numa tradução durante esse período de quarentena. E é uma tradução, é um romance infanto-juvenil. Eu não vou poder divulgar ainda por causa da editora, que acho que com essa dificuldade, eu não sei para quando é exatamente o Uhum, lançamento, uhum. mas eu garanto que é uma história que eu estou muito empolgada. É uma história, uma personagem feminina, forte, um romance infanto-juvenil. Só, Mas eu tenho um livro que já terminei de. Oi? só texto ou texto e imagem? Só texto. Não é meu, não, é uma tradução Ah, é do uma japonês. tradução, é É verdade. isso que eu estou trabalhando agora. Agora, eu fiz um que eu vou mostrar algumas cenas, mas eu posso falar um pouco mais sobre o processo de criação através desse livro. Eu vou mostrar algumas cenas, porque esse também ainda está em processo e eu imagino que segundo semestre saia. Na Oba! verdade, seria uma série ou trilogia, eu venho pensando, desse Guardião da Bola. Ah, Então, é o mesmo personagem, Guardião da Bola. É uma história inspirada no meu pai. olha aí, gente. E, A Lúcia não é, as memórias. é. Eu queria mostrar aqui uma cena. Olha, aqui eu tenho uma prova digital que eu mesma mandei fazer para ter uma noção de como ficaria. É uma Uhum. prova não sei se seria, não é que dá para ver exatamente a cor exata, porque não é uma gráfica, mas vou fazer um boneco, eu tenho uma noção bem legal do que, se eu perceber alguma coisa aqui, eu ainda posso mudar, né? Então eu fiz Entendi. uma prova e aqui Aham. tem uma cena de plantação de algodão. Ah, que lindo. Deixa eu ver mais uma aqui. Você faz a sua você faz um boneco, Lúcia? Você Ah, aqui pinta tem pinta em painel? Como que é? Onde que você um. pinta primeiro? Eu pintei. Não, primeiro tem um rabisco. Sim. Eu não tô não estou com esse rascunho aqui por não estar em casa, estar na casa Você dos meus vai pais, fazer eu vim com lá. pouca coisa, né? A lápis. Mas aqui já é pintado e digitalizado, enfim. Mas tem aqui um campo de algodão, né? Um menino. Já até postei no Instagram. E tem uma. Deixa eu mostrar mais uma cena. Aqui tem várias fotografias, só que essas fotografias eu desenhei. Uau. Né? Depois a gente Tem coloca uma dedicada. no Instagram, É, tá lá? Ok. tem. No Instagram, algumas cenas eu já postei. Nós vamos Mas olhar. eu gostaria de falar um pouco desse livro, porque assim, posso falar um pouco sobre o processo de criação. É toda a E esse sua. livro, Pode falar. sim, Tudo. e esse livro também eu demorei muito tempo, porque eu fiquei enroscada num ponto. Começou por um depoimento do meu pai também, que ele contou uma vez da infância dele, o encanto que ele teve por um objeto, e ele queria aquele objeto de qualquer forma, né? E ele era cheio de ideias, como toda criança, né? Hum? Cheio de atitude. E, e ele comentou sobre a vida também. Hoje ele está com 85, até tenho em dúvida se ele já fez 6, acho que sim. Mas enfim. Então, quando ele conta um episódio da infância dele, tem alguma coisa que também me tocou, porque eu acho que foi o inusitado da vida. Ele pensou uma coisa, planejou, queria aquele objeto, planejou, só que a vida é tão cheia de surpresas, né? E acho que esse ponto me atraiu. Eu pensei, nossa, tem uma história aí. Claro, a história em si, o episódio em si
bem interessante. Uhum. Agora, quando eu vou passar para o livro, primeiro eu preciso pensar também se vai ser um livro ilustrado, se vai ser uma história mais longa, como no caso o livro de Sayuri, que é um outro também inspirado num episódio contado pela minha mãe, ou de repente pode ser um livro sem texto, talvez, né? É Ah, deixa difícil porque. eu... Eu Ah, recebi, desculpa te cortar, só que você falou tá, sem texto, mas pode responder daqui a pouco. Eu recebi sem problema. uma pergunta de alguém Uhum. se tem livros sem texto. Tá, tenho. E aí, pode voltar, só para a Aí gente não... depois eu respondo. É, mas decidir isso. Mas a primeira coisa que eu faço é tentar, uma vez escolhido, ou à medida que eu vou rabiscando, ou à medida que eu vou pensando, cheguei a pensar numa novela, depois eu desisti porque não ia adiante. E até que saiu primeiro um outro, que é o Guardião da Bola, saiu antes. Depois eu comecei a pensar, mas se é mesmo um personagem, por que não fazer uma trilogia ou uma dupla, enfim. E, aí eu já parto para o texto, primeiro. Claro que muitas vezes dá vontade de rabiscar o personagem Ah, e me ajuda. Se eu rabiscar o personagem, tiver uma definição do personagem, isso me ajuda. Mas quando vou escrever o texto, eu chamo de texto roteiro, né? Porque eu sei que com a ilustração vai mudar. uhum. Mas teve uma época que eu deixei parado porque eu empaquei num ponto. Entra um animal no meio da história, e aí o Yeah. animal no meio da história fica muito forte e eu comecei a me perder. Parecia que era uma história de bicho de estimação E não era e isso? um dia não era isso. Um dia eu conversando com uma amiga, que eu estava meio em dúvida o que acontecia depois disso e alguma coisa não estava se encaixando bem, e eu mesma falei para ela, mas essa história não é de bicho de estimação. Olha aí. Então, mas por que eu fiquei tanto tempo, acho que presa nisso? Talvez a própria história demore um pouco para se revelar. Que A bonito. história ou alguma questão É muito demora um verdade. pouco. Né? E também tem o nosso apego. O apego ao que foi de verdade na história. Fala, não, mas não foi assim que aconteceu. Isso acho que tem uma hora que tem que esquecer. Uhum. É, porque tem essa questão mesmo, né, de ter a memória como um disparador, mas em que momento que você, criadora, faz uma ruptura e vai para a É, em tua algum momento, opção, né? em algum momento tem que ter a ruptura, porque o personagem tem que ter vida própria. Né? Hum. E então, nesse momento, eu olho como se eu olhasse de fora para essa história, né? É o momento da análise, talvez, ou de pedir para uma outra pessoa ler, enfim. Hum. E Eu, sobre o livro Sem Palavras, né? Desculpa, o livro já imagem. aproveitando, tem A Visita, também inspirado esse é inspirado na minha infância, Uhum. ligado a desenho. Tem lá um menino que está desenhando, mas ele recebe, esse personagem recebe uma visita, que não dá para saber quem é. Eu vou jogando um pouco com isso. Uhum. Uhum. Quem é essa visita? Com curiosidade. Tá, eu vou pesquisar e coloco para vocês depois no feed. É, eu tenho duas coisas. Nós temos 20 minutos de conversa ainda, antes do Instagram derrubar a gente, mas a gente vai salvar primeiro. Então, Mas só aproveitar e falar para vocês, porque muitas pessoas não conseguem estar ao vivo assistindo, né? A Movimento uhum. Literário está criando, está pronto, mas nós estamos ainda construindo, recheando, colocando a nossa carinha, um canal no YouTube. Então, essa live vai para o canal do YouTube da Movimento Literário, para que as pessoas possam assistir quantas vezes quiser, passar link para depois outros colegas, outros amigos que não tenham
conseguido assistir ao vivo, tá? Então, lá no YouTube, Movimento Literário, já tá lá a da Érica de Farias, que a gente fez, conversou sobre a mediação de leitura, a professora Érica, e está a do André Neves, e a partir de amanhã a gente coloca a da Lúcia, né? Então, Tá bem. logo mais teremos o link do YouTube que as pessoas podem acompanhar por lá. Os livros da Lúcia, vários que vocês acompanharam, estão lá no meu feed e nos stories. Estão já disponíveis na loja da Movimento Literário. Momento merchan, tá, Lúcia? Então, está lá disponível. Nós temos uma ação especial com o Oriei, o Chão de Peixes, que está com desconto diferenciado. Mas todo o nosso site também, por este tempo aí de quarentena, a gente está com uma ação bacana também para vocês aproveitarem. Então, os livros da Lúcia, quem ficou curioso, quem ficou afim, pode adquirir por lá. Então, eu tenho... Falando em Ori? Pode Não, falar. falando em Ori, eu estou trabalhando agora no quarto que era da Ori. Ori é minha avó. Ah, então. Essa aqui é a avó, né? E é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu contei ontem para o meu filho que quando ele era muito pequenininho, eu li esse livro para ele e que ele falou assim: eu fiquei tonto com tanto vai, vem, vai. E ele fez assim com o corpo, né? E aí, na hora que eu comentei isso, ele: eu posso ler de novo? Eu falei: lê e vê se você vai ficar tonto. Porque tem, né, toda a história aí do barco que vai, e tem uma poesia maravilhosa nesse texto, né? Para quem não conhece, vou mostrar só um gostinho aqui, que é uma obra de arte também. Maravilhoso. Presente mesmo, né, Lúcia? E aí ele leu e ele não ficou tonto mais, tá, Lúcia? Passou a fase de pequenininho. Não sei, é tão bonita, é tão genuíno, criança solta, né? Então, eu lembro dele quando ele acha que ele teve a sensação da volta, né? A intenção foi essa mesmo, de criar uma sensação de balanço, né? Balanço, Pronto, olha aí, a criança o adulto que demora mais. Que lindo. Tem quando eu postei, vou falar porque as pessoas precisam saber mais uma vez essa generosidade e sensibilidade da Lúcia. Fugiu o nome, perdoe, mas alguém me escreveu lá no direct e me contou que tem uma relação muito bonita com esse livro, que uma vez ela foi comprar esse livro e tinha um defeitinho, acho que na guarda, numa das páginas, e ela acho que comentou com a vendedora que se podia trocar, porque, né, tava com esse machucadinho lá. E não é que a Lúcia Iratsuka estava do lado, estava perto? E aí a Lúcia, você fez um desenho em cima, ali próximo do estragamento. Eu lembro. E ela ficou com a obra com uma ilustração especial para ela e que ela nunca e não vai esquecer isso. Ela me escreveu, eu achei muito bonito. Eu falei, você me permite contar? Porque eu achei de uma delicadeza, uma sensibilidade. E é assim, artista assim, né? Artistas assim que a gente precisa. E não sei se... Deixa eu ver se tem mais pergunta, Lúcia, que nós temos alguns minutinhos. Vou tentar responder as perguntas. Criação já falamos. Se tem alguma obra, ok. Não sei se passou alguma pergunta. Enquanto você procura, você pediu para me mostrar se eu tinha algum desenho aqui, né? Eu não tenho desenho das obras aqui, mas eu tenho alguns sommeliers e eu estou preparando vídeos para, de repente, pensando que até as professoras pudessem brincar um pouco com os pincéis, com as crianças, né? Independente de, acho que não é exatamente um curso de sommelier, porque isso já é bem mais complicado, mas o fato de segurar num pincel, você já tem uma percepção diferente de um lápis ou uma caneta. Né? Então, deixa eu mostrar alguns que eu fiz aqui. Porque a gente tem muitos professores realmente ocupados, principalmente nesse momento, né, Lúcia? Nessa relação da escola. Ótimo.
Não precisa ser sommelier, porque sommelier mesmo é bem mais difícil, mas assim, são imagens, são muito simples. Ah, são folhas, né? Uhum. Estou preparando um vídeo, são folhas, até pegando folhas de verdade, né? Aham. Folhas, flores. Eu repito várias vezes, tanto que, olha só, aqui eu tenho uma quantidade grande de bambus. Na verdade, é uma repetição, né? Mas eu acho legal essa repetição como quem toca instrumento, uma dança, porque a escrita também, eu acho que tem um pouco disso de ficar editando, burilando, né? Então, a imagem parece até igual. Vamos ver. Não sei se dá para ver. Tem Dá, aqui dá. uma, outra. Parece igual, mas no detalhe ele não é igual. E eu estou tentando aqui buscar a melhor pincelada, Uhum. melhor espaço, né? E eu acho que no texto também é isso, Esse é um seja no processo poema, que é um vai fazer. processo. É, tenho aqui de uma flor, que assim, esse tá, Que lindeza. tem uma de pássaros, fazendo de pássaro. Aham. Atrás tem o tsuru da minha mãe, que ela vi fazendo as trus. Eu queria encher minha casa com essas flores aí. Então, Sim. e eu acho que assim, quando nós falamos de haikai ou sumiê, eu acho que o mais importante não é tanto se vai ficar um super haikai, um desenho bonito, mas exercitar esse olhar mais sensível, né? Olhar para coisa simples. Se eu ver uma folha, no início a gente vê só uma folha seca, depois vai olhando os detalhes, aí você vai perceber a beleza. Então, acho que é mais importante do que o resultado em si, né? Dado. Eu acho que tem muitas pessoas ligadas à educação aqui ouvindo a gente, né? E a gente fala muito da mediação de leitura, da conversa com o livro, mas eu acho que é para a gente pensar em tudo que a gente ouviu aqui, né? Estamos aí quase nos 10 últimos minutos, foi uma sensibilidade muito aflorada. Então, esse livro, O Caminhão, eu tive um relato também de uma escola que fez um trabalho lindo com o caminhão. Que delicadeza de obra, que sensível. Então, eu acho que quando a gente pensa em formar esse leitor, é a gente proporcionar esse tempo para ele se conectar com a sensibilidade da história, das imagens. Muitas vezes nós adultos a gente já vem com um olhar e queremos impor esse olhar, queremos levar o olhar da criança para onde está o nosso, né? Então, é também a gente se colocar num lugar de generosidade, de permitir que a criança tenha esse tempo de se conectar com, com tanta beleza, com tanta delicadeza, né? Que tem, por exemplo, em imagens assim. O quanto narram, né, essas imagens. O Teve livro, uma... ó, esse, ó. Esse eu sei. Eu Teve tô uma vendo. criança que eu acho que a resposta mais inusitada, enfim, quando perguntei o que será que tem no caminhão, quando começa Ah, a me abrir o livro, foi um menino que disse água. Ah, deve ser água que ele está trazendo. Mas pode Cada ser um comentava uma algum coisa, né? repertório dele, né? Eu falo que essas Exato, respostas, é uma vivência. É uma elas vivência partem dele, né? de repertórios que eles têm de vivência, É, questões sociais, questões exato. de família, né? É. Do É, emocional. eu mesma fiquei pensando, né? Se foi Ai, pelo azul ou se foi pela. Mas ele identificou que ele estava trazendo alguma coisa preciosa, é, né? Pelo... esse, esse livro, então, é uma história de uma família de três menininhas ali que estão esperando e contando os dias para a chegada do caminhão na cidade. E a gente dá risada, porque tem aquele jeito muito da criança, né? Falta muito, está chegando, falta pouco, quanto, né? E o tempo todo ela vai perguntando para o pai, para a avó, para todos os membros da família, né, Lúcia? Essa E história também foi. várias Tem coisas. muito tem muito da minha memória também,
o varal, né? Varal, catando feijão, a avó catando feijão. E esse ritmo, o Então, projeto gráfico desse livro também é encantador, porque ele tem um ritmo, né? Que ele traz aqui o texto, essa fala, e aqui a tem narrativa duas. Tem a narrativa em paralelo, vai paralela. acontecendo. É Aliás, muito esse livro tem uma parte que é sem texto, onde está o caminhão, não tem texto. isso. Se você olhar só a parte do caminhão, Toda a moldura, né, que te coloca dentro desse espaço para você observar. Eu acho que é um convite mesmo para o olhar do leitor nessa imagem moldurada, né? é A justamente para onde... poder, para separar a narrativa, tem uma Uhum, narrativa paralela acontecendo, né? O sim, núcleo familiar e o movimento do caminhão. é Tem uma outra coisa que eu me preocupo, Ana, na construção do livro ilustrado, tentar não ser também. Tem uma hora que a gente repete, então o movimento do caminhão ele tá se repetindo, mas também, justamente por isso, não se tornar repetitivo de cenas muito iguais. Então uhum, mudei, fui pensando cenas diferentes, cena urbana, cena rural, muda um pouco a cor, tem a cena de ó, chuva, isso, né? Tem uma mudança. começa a chover, as crianças ficam lá desesperadas se o caminhão chega ou não com a chuva, né? E você vai sentindo toda essa ansiedade que as personagens Na estão assim. verdade, na verdade, como eu morava num lugar muito longe da cidade, na roça mesmo, entretenimento assim que chegava, se chovesse, a perua rural do meu pai atolava e a gente não conseguia chegar até o local desse entretenimento. Então, para a criança, aquele dia é muito esperado, né? Então, aí está um sentimento também. E daí que eu vou pegando as histórias, né? E o que que a gente pode proporcionar para as crianças de hoje, que às vezes tem tudo tão rápido, um acesso Mas assim. O que que eles mas é dão engraçado, né? com essa leveza, né? Vale para a gente Mas é pensar. engraçado, né, Ana? O sentimento é universal e em todo, e mesmo agora, quando fala hoje é o dia de passeio ou hoje é o dia de visita, ou tem uma coisa que de esperar. As crianças perguntam muito sobre, diferente de adulto, muitas vezes elas fazem perguntas. Se for analisar, elas estão fazendo perguntas muito profundas. Sim. Então é incrível como mesmo uma criança que hoje parece ter tudo, nem todos têm, tem percebem essa passagem do tempo e tem uma preocupação, não a nossa maneira, de uma outra forma. Eu achei interessante como é muito difícil escapar de uma pergunta na escola em questão sobre a idade. Eles me perguntam muito sobre a idade e sobre É? a minha identidade também. Ah, É sobre se eu sou japonesa, se eu sou, né, brasileira, ou enfim. Aí e eu vejo como. tem umas perguntas saias justas da criança, assim, e agora eu respondo o que, como. Porque eles são tão Não, então, mas olha, a idade. As especiais. professoras às vezes ficam um pouco sem graça, achando que, não, como? Pergunta do livro, pergunta sua idade. Mas eu comecei a pensar que a idade, eles não têm muita noção da idade, olhando, né, tal. Mas olha Uhum. só como eles já pensam nessa coisa da passagem do tempo, né? Que a vida é essa transformação. E a questão da identidade também. Então, a maneira deles, eles estão buscando quem sou eu, né? Que é esse universo. Então, eu acho bem interessante ouvir as perguntas das crianças. E, principalmente, eu lembro muito bem que a Heloísa Prieto disse uma vez que eu gostei muito, e eu também penso, é uma boa forma também de fazer leitura, do que falar o que você entendeu e pensar apenas do que ele entendeu daquele livro, pedir para contar uma outra história. E é incrível como as crianças trazem
outras histórias, e às vezes tem uma semelhança, às vezes não tem nada a ver, mas tem alguma coisa ali Um que fio, se né? conecta, É, né? É, é sim. interessante. A gente fala Ah, tanto da escuta, né? Escutar as crianças, às vezes escutar o silêncio. E é um exercício que nós, formadores, nós, educadores, precisamos fazer, né? Sempre. No brincar, quando está lendo, numa conversa. Ter também essa disponibilidade de escutar. Porque eles trazem uma carga, assim, incrível de sensibilidade, de afetividade, de entendimento para ele. Que muitas vezes não é o nosso, né? Olha, nós estamos aqui com mais 2 minutinhos. Quem para as foi? últimas Foi perguntas. A Di Historinhas que falou da história do livro. Me desculpa, né? Porque a gente fica nervosa aqui entrevistando a Lúcia, dá branco e tudo mais. Mas tem muita gente aqui comentando, agradecendo a escuta, Lúcia, que você Ah, realmente é eu inspiradora. agradeço demais. Tem muita mensagem linda aqui para você. Prazer enorme te encontrar, nos inspirando, lembrando da leveza das nossas infâncias. Então, você fazendo várias pessoas aí se conectar com a infância. Tem muita. É, é da família Lúcia. Tem muita gente linda aqui comentando e agradecendo por essa oportunidade. Não sei se você quer colocar aí mais alguma. Eu quero só agradecer mesmo o carinho de tantos amigos, leitores, mediadores de leitura, que eu recebo mensagens dos mediadores comentando sobre a experiência junto com os alunos, junto com leitores, os pais. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que poder ter essas pessoas mediando ou levando os livros, espalhando esses livros, né? Espalhando os peixes, Hum, eu acho que eu só posso dizer que estou muito grata e muito obrigada também para você por, de para falar honra. a verdade, eu não essa parte técnica da live eu nunca tinha experimentado, mais fácil do que imaginei até. Só peço desculpa pela iluminação, que eu tinha testado na câmera, mas é diferente no Instagram. Mas, enfim, espero Nós não que estamos nem tenha. prestando atenção nessa que está incrível. A sua fala nos ilumina, Lúcia, de verdade. Realmente, nós trabalhamos com a literatura, né? A gente é tiete mesmo, tiete do escritor, do ilustrador, das suas obras, porque elas fazem muito sentido para nós. É alimento da nossa profissão, é ferramenta da nossa profissão, como leitora, como formadora. Realmente é um grande prazer, uma oportunidade linda de eu me conectar em vários momentos através do seu texto. E é uma honra ter você falando aqui com a gente, com essa generosidade bem bacana. Gratidão mesmo. Foi lindo, lindo. Vou deixar salvo Super lá, vai obrigada. IGTV, vai ficar no IGTV do Instagram também, porque agora eles deram um jeito aí de não sair em 24 horas. Então, vocês podem também indicar o IGTV da Movimento Literário ou no YouTube para rever ou indicar para algum amigo aí. Já tem lá todos os livros da Lúcia que eu tinha aqui, mas são muitos outros. Vocês podem ver pelo Instagram da Lúcia, que tem muita coisa legal lá também. Ela tem um site, né, Lúcia? Tem um site, Lúcia Iratsuka. Eu vou dizer que o site, como essa parte técnica também eu não entendo tão bem, então o site está um pouquinho defasado. O Instagram é o que eu venho colocando algumas Tá. imagens, e eu estou planejando também, estou aprendendo a gravar melhor eu fazendo sumiê, Aham. então Que lindo. pensando em Obrigada. postar alguma coisa a mais. Livro É, novo também, acho que no Instagram ou algumas imagens, a enfim. gente acompanha por lá, então. Se cuida, cuide aí de papai e mamãe. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui com a gente E agora. também queria agradecer muito a todos, os amigos e Ana, obrigada. Imagina. Então, uma boa noite, Então é muita isso. Eu vou saúde para parar então você, para cuidado. não cair, tá bom? Um beijo para vocês, Obrigada. pessoal. Até a próxima. É.